tendo ouvidos não ouves, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço levantastes? Disseram 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantastes? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Pode se assentar. Eu vou estar lendo aqui, que eu fiz lá no Novo Caleme, aqui no Evangelho de João também. Quero ler aqui o versículo 7, João 6, 7, que diz assim: Felipe respondendo-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os seus discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Vou ler apenas um versículo, estarei trazendo a palavra ao nosso coração. Aqui no Evangelho de Jesus, Mateus, aleluia, no Mateus 3, verso 12 diz: em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amados irmãos, olhando para a Bíblia, eu também vejo que Jeremias, ele fala algo acerca da palha e algo acerca do trigo. Ele diz: por acaso os vossos sonhos são pão? Ou diz a Escritura que a palavra é o pão? Não compareis a palavra com os vossos sonhos. Ou seja, quem aqui não tem sonho? Quem aqui não pensa em alcançar um objetivo? Quem aqui nunca quis algo surpreendente da parte de Deus? Quem aqui nunca elevou o teu coração em um pensamento profundo em querer obter um bem material, ou uma terra, ou uma casa, ou um carro? Mas aqui Jesus vem nos ensinando que a palavra dele é pão e vida. Mas os nossos sonhos muitas vezes não estão de acordo com o sonho de Deus. Estava eu lá em casa hoje, botando a camisa social, botei a calça, calcei o sapato, e tá Josué lá apontando o dedinho para dentro do guarda-roupa. Eu falei: o que esse menino está querendo? Quando eu olhei, ele estava pai, apontando o dedo para o terno. Pelo meu gosto, eu só viria com a camisa social, com o sapato e com a calça. Mas eu sei que os planos de Deus seriam muito mais maiores do que os meus essa noite. Eu sei que eu já falei dessa palavra aqui para os amados irmãos lá no povoado do Novo Caleme acerca do pão. Como eu falei, o nosso diácono Isaac está tendo a oportunidade de saborear por 2 vezes, pois por 2 vezes, diácono Isaac, Jesus multiplicou pão e peixe. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus, olhando para o alto, levantando os teus olhos em meio àquele deserto, viu uma grande multidão, que significa, aleluia, glória a Deus, que significa Dorcas. Creio eu que o nome é esse mesmo. Aleluia, isso me recordo bem. E quando Jesus levantou aqueles olhos e viu aquela grande multidão, ia se aproximando, multidões de famintos, coxos, cegos, mudos, surdos, aleijados, e vinha uma grande multidão ali de endemoniados. Então eu vejo as classes divididas que vinham até Jesus: a classe espiritual e a classe natural. A classe espiritual é os endemoniados, a classe espiritual é os lunáticos. Estas eram as classes espirituais
espirituais que vinham de encontro a Jesus. As classes naturais eram os enfermos, os famintos. Isso é tanto que Jesus estava ali para poder os alimentar. Mas Jesus, na sua pré-existência, Jesus, aquele que sonda os pensamentos do coração do homem, que atravessa a divisão da alma e a medula dos ossos, ele queria provar os seus discípulos. E Jesus queria mostrar que o nosso natural, muitas das vezes, jamais vai poder se comparar com o espiritual. Ali Jesus chama os seus discípulos nas 4 passagens da Bíblia, nos 4 livros do Novo Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas, João. A Bíblia vai dizer acerca dessas multiplicações dos pães e peixes. E Jesus chamando os seus discípulos, a Bíblia diz que muitos ali Jesus já tinha curado, Jesus já tinha expulsado os demônios, os cegos já estavam vendo, os mudos já estavam falando, os surdos já estavam ouvindo, os coxos já estavam andando, e o Evangelho estava sendo pregado aos pobres dentro do deserto. A Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos para perto, e quando os discípulos se aproximam, eu vejo 3 discípulos que sempre apareceu no Novo Evangelho. Aparecia no momento de ressuscitar mortos, aparecia no momento de disputar com o escriba para ver quem expulsar um demônio que estava sobre o jovem lunático. Esses discípulos sempre apareciam. Se o sinal era espiritual, eles estavam ali. Apareceu até no monte da transfiguração. Quem são esses? Pedro, Tiago e João eram os que apareciam. Todas as vezes que Jesus ia pregar, Pedro ali tomava a palavra. Aleluia. Isso é tanto que uma das vezes que ele tomou a palavra, Jesus o repreendeu: não faça isso contigo. Ele falou: não, a vontade do meu Pai prevalece para trás de mim, Satanás, porque a palavra está escrita e é assim que tem que ser feita. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro ali, aleluia, ouviu a repreensão, e mais na frente Jesus fez a obra e muitas almas Pedro começou a ganhar. Mas não quero chegar nesse objetivo. Cadê o Pedro que gostava de expulsar demônio? Cadê o João agora que gostava de inclinar a cabeça no peito de Jesus? Cadê Tiago que sempre gostava de ver os sinais, gostava de ver Jesus transfigurado? Cadê esses discípulos que gostavam de ver os mortos sendo ressuscitados? Sim, na passagem da manhã do fluxo de sangue, eles estavam ali próximos, foram os únicos que tiveram o privilégio de entrar na casa de Jairo e contemplar a menina Talita Cumi sendo ressuscitada. Esses mesmos que estavam próximos de Jesus, foram eles mesmos que entraram ali na cidade de Naim, quando viu uma grande multidão com aquela mulher viúva. Sim, eles estavam próximos e viram de perto aquele menino sendo ressuscitado. Então agora cadê Pedro, Tiago e João? Porque quando a obra é acerca, vamos expulsar demônio, ajunta um bocado de discípulo para poder expulsar. Quando a obra é vamos ver sinais e maravilhas, ajunta um bocado de discípulo para presenciar. Mas quando diz dá de comer a quem tem fome, veste os nus, dá água a quem tem sede, estenda a mão a quem não tem, nessa hora Pedro, Tiago, João, todos fogem para longe. Aí quem foi que restou? Os discípulos que eram mais afastados. Quem é esse? Um dos primeiros discípulos de João Batista. Qual é o nome dele? André, irmão de Simão Pedro. E quem é o outro que era mais próximo ali de João? Sim, Felipe também, aquele no qual o próprio Natanael foi ali, e os dois foram até Jesus e disse a própria Jesus para Natanael: Natanael, aleluia, eu te viste antes mesmo que Felipe fosse te chamar debaixo de uma figueira. Aleluia. Eles creu: Senhor, mestre, és o Senhor mesmo. Se eu disse que eu te vi debaixo de uma figueira e você creu, pois então vocês verão obras maiores da minha parte, da parte do meu Pai. Se crer, não é para incrédulo, se crer, verá os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem na terra. Então esses 2 discípulos mais afastados, talvez você não presta para expulsar demônios, talvez você não presta para levantar um morto do caixão, talvez você não presta para poder ver o céu aberto e para poder presenciar até a glória de Deus. Mas se você, meu irmão, faz as minas obras diante da presença do Senhor, se você é aquele que abre o teu guarda-roupa, tem 5 gravatas, tem alguém que não tem, você pega lá e dá. Se você é aquele que tem lá 2 quilos de arroz na tua casa e vê que o teu irmão está passando necessidade, você tem a coragem de pegar lá e dar aquele talvez se você for esse, eu quero te dizer, tem galardão para você no reino de Deus. Cadê Pedro? Cadê Tiago?
Cadê João? Disse-lhe Jesus: dai de comer. A Bíblia vai dizer, disse-lhe Felipe, calculista, às vezes os meus cálculos, não os cálculos de Deus, está demorando, está atrasando. Senhor, já devia ter acontecido. E a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então Deus não tem tempo, eu e você temos tempo, e o tempo de Deus é a graça sobre a nossa vida. Talvez um favor, claro, imerecido, mas não é esse tipo de graça. Ele é a graça que salva o pecador, como o cordeiro vivo, como João falou, morreu pelos nossos pecados. Mas há uma graça que vem através do jejum, há uma unção que vem através da oração, esse outro tipo de graça. Esses 3 discípulos, você não vai ver abrindo olhos de cego, você não vai ver eles expulsando o demônio, você não vai ver eles curando os enfermos, mas estava ali. Esta é a visão missionária. Tá, aqui não tem. Olha aqui, dentro da passagem do Senhor, a Bíblia vai dizer, quando o pastor falou lá na igreja, o nosso presidente, não fugindo do tema, ele leu a passagem, no qual diz, naquele dia estará o trigo de um lado e o podes do outro, o trigo à direita e o podes à esquerda, e ele vai dizer para o mundo: entra, possui a terra que está preparada desde a fundação do mundo, ó fiel servo, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu estive na prisão foste me visitar, quando eu fui estrangeiro me recebeste, quando eu estive com sede me deste de beber, quando eu estive nu me vestiste. Então é este tipo de obra que eu quero pregar aqui essa noite. Sim, mas a outra multidão, ele vai dizer: apartai de mim, malditos, como está escrito em Mateus 25, em alguns versículos a seguir, ele vai dizer: apartai de mim, porque eu não vos conheço. Eu tive fome, vocês não fizeste nada por mim. Eu tive sede, vocês não me daste água. Eu estive na prisão, no hospital, não foste me visitar. Quando eu estive nu, não me deste o que vestir. Senhor, quando é que nós negamos isso ao Senhor? Quando não fizeste a um dos meus pequeninos, também não fizeste a mim. A outra multidão que está ao lado direito também vai dizer: mestre, quando é que nós fizemos todas essas coisas? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir aquele que está nu. Quando é, Senhor, que nós fizemos isso ao Senhor? Quando fizeste aos meus pequeninos, também fizeste a mim. Então entra, porque a casa é tua, o reino é teu, a coroa é tua, a vida eterna é tua, a porta está aberta, porque se vais pelos teus pequenos, também faz por mim. Aí eu olho aqui para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Felipe começa a contar, tem 1, 2, 3, Senhor, é grande a multidão, são 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Jesus disse: e aí, o que vocês vão fazer? Vão continuar contando com o dedo? Vão continuar falando, calculando? Ou vão botar um passo à frente e ter atitude de servo de Deus e vai fazer a obra que o Senhor está ordenando? Ali Felipe vai olhando e dizendo: mas Senhor, ainda se nós tivéssemos 200 dinheiro de pão, não daria para poder comprar tanto pão para poder saciar tão grande multidão. Jesus começa a dizer: vai em busca de alguém que tem. Ali vai André, aleluia, e ele vai, e a Bíblia diz que ele não traga uma criança nem um jovem, mas ele traga um moço. E quando ele traga um moço, aquele moço vem com 7 pães e alguns peixinhos. Não dá aqui a numeração no Evangelho de João, não dá, amados irmãos, mas de uma coisa eu sei: o número 7 é o número da perfeição de Deus. Eu sei que tem crentes que é que nem Maria, bem-aventurada, de bons testemunhos. Eu sei que tem crente na Bíblia que é que nem Isabel, que nem Zacarias sacerdote, que a Bíblia diz que eles eram homens e mulheres de boa conduta. Eu sei que na Bíblia tem homens que nem José, cavaleiro, homem que respeita a vontade de Deus. Eu sei que tem, amada igreja, homens que nem Daniel, homens, não era o Cristo, eram homens. Eu sei que tem
tem homens que nem Daniel, com a capacidade de orar 21 dias, de não retroceder, de não murmurar, de não questionar. Desceu e anjo e disse: Daniel, varão valoroso, desde o primeiro dia do qual tu oraste, eis que o Senhor escutou a tua oração, enviou a mim, mas eu fui travado em guerra pelo príncipe da Pérsia, e agora o Senhor enviou o príncipe Miguel, varão valoroso, homem desejado do céu. Será que tem homens e mulheres aqui com tais características no qual o céu deseja? Eu estava hoje lá no serviço, ajuntou os 3, e eu falei: a Bíblia diz que nós devemos pregar, e alguns começaram a dizer: mas cada um prega com testemunho do qual dá. E eu: é verdade, mas nada se substituir essa palavra de Deus. E alguns começaram a dizer: eu que não sei pregar. Eu comecei a falar: você não tem coragem nem de dizer que Jesus ama alguém, você não tem coragem nem de dar um pão para quem tem fome. Isso também é obra e vai resultar em galardão. E começaram a debater um de um lado, outro do outro. Eu falei: eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus não mudou. Se tiver cão em porco, eu não sou obrigado a dar a palavra de Deus que é pérola. Mas se a palavra de Deus salva e eu tenho que pregar dentro de tempo e fora de tempo, eu prefiro perder o meu serviço, mas não deixo de pregar o evangelho. E eu comecei a dizer assim para eles: e se Jesus voltasse agorinha, como é que vocês estão diante da presença de Deus? Ali eles começaram a olhar um para o outro: eu ficaria, eu sei que eu não estou certo. O outro começou a dizer: eu também não estou preparado. Essa noite eu quero dizer para vocês que se você for fiel nas pequenas obras, Deus vai te colocar nas obras grandes também. Se você for fiel no pouco, Deus é capaz de te colocar no muito. Ele diz: não desprezeis as coisas pequenas. Eu quero te dizer essa noite: dar pão pode ser pequeno para mim, pode ser pequeno para outra pessoa, mas para Jesus é obra. Para Jesus é obra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É obra. Glória a Deus grande. Poderoso. Aleluia. Vem, André, traga um moço. Você tem que trazer um moço. Se você não tem, ganhe um empresário para Jesus, ganhe um advogado para Jesus, ganhe um juiz, mas também não deixe de ganhar um mendigo. Ganhe um político, mas também não deixe de ganhar um presidiário. Ganhe o prefeito, a prefeita da cidade, mas também não deixe de ganhar um estrangeiro. Alai, Handalabai, Rendere Dalaba, Xalabarra, Xalaba, Rapapapapapahash, Garabarra, Xalaba. Eu estou sentindo autoridade. Alguém fala: para que pular? Por que rodar? Se for debater isso, eu não gosto de debater, mas eu vou pegar versículo e falar: olha aqui, está escrito, é pão. Olha o que Jesus disse um pouco mais na frente, no Evangelho de João. Os dois associam natural e espiritual. O natural é o pão que foi multiplicado. O espiritual é o próprio Cristo, que diz em uma das passagens que havia um pão no barco, e os discípulos brigavam entre si. Por que foi que ele está falando assim? Será que é porque nós esquecemos de trazer pão? Discípulos não têm coragem de ler um versículo para poder distribuir em um culto, não estão levando o pão para dentro do barco, depois disputam, brigam entre si. Aí Jesus diz: não, vocês não entenderam. Não se ajunteis com o fermento de Herodes, não se ajunteis com o fermento dos fariseus, porque eles brigam, eles disputam. Eu não chamei vocês para andar disputando. E brigando, disputando no barco, brigando e disputando na obra. Quer ser maior? Não seja apóstolo, não seja uma criança. As coisas pequenas, assim você vai entrar no reino. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer aqui que os discípulos ainda não entenderam. Jesus disse: ainda estão com os vossos corações endurecidos, ainda não se lembram quando eu multipliquei os 5 pães para 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças.
quantos cestos foi que levantastes com apenas, aleluia, 5 pães e 2 peixinhos? E alguns falaram: Senhor, o Senhor levantaste 12 cestos. Mas também vocês não lembram quando eu multipliquei ali os 7 pães, sem contar com alguns peixinhos? Quantos cestos foi que levantaste? Senhor, 7 cestos. Então por que ainda não entendestes? Por acaso tem olho e não enxerga? Tem ouvido e não estou escutando as minhas palavras? Vocês não enxergaram as multiplicação que não ficou em uma só, mas em 2? Vocês não enxergaste quantos peixinhos tinha? E ali, de graça, meu Pai, multipliquei, mandei vocês distribuir entre a multidão, de tal forma que ninguém ficou com fome? Tem ouvidos e não ouve. Está se cumprindo nos dias de hoje o que Isaías diz: vão ter olho, mas não vão ver. Vão ter ouvidos, e aqui no Novo Testamento Jesus está confirmando: vão ter ouvidos. E quem não está vindo é os próprios discípulos, não é a multidão. A multidão foi atrás de Jesus, montou no barquinho e foi atrás. Quem não está vindo é os próprios crentes nos dias de hoje. Estamos dentro do barco e nós não estamos vendo o sinal de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a trazer essas características. Olha que em meio à multidão tinha cegos e estava vendo. Lembra daquele jovem cego de nascença? Depois Jesus cura, o pai nega, a mãe nega, e ele permanece firme com Jesus. Pode todos negar, quem tem que ficar firme é você. Aí no finalzinho ele é expulso ali, porque a visão dele, o coração dele não está na pesquisa terrena. O pai e a mãe estão com medo de perder casa. A casa vai tudo se acabar em fogo, ficar pedra sobre pedra, que nós vamos ser derrubados. Mas o coração dele está para Jesus, aquele primeiro amor. Ele é expulso e não abraça, amada igreja. Jesus se aproxima e diz: você sabe quem é que fala contigo? Não, Senhor. Aquele que te curou. Senhor, quem é ele para que eu creia? Estou aqui. E ele disse: eu creio, Senhor. Se prostrou. Quem estava enxergando, que enxergando não estava nada, olhou para Jesus e disse: nós também somos cegos. É esse tipo de cego que conhece a palavra e não obedece. É esse tipo de cego que ouve a palavra e não obedece. Esse tipo de surdo que está falando que Jesus fez, do que Jesus pode fazer, mas estão endurecendo os corações, que nem os 12 apóstolos. Aí a Bíblia vai dizer que eles, por ordenança de Jesus, o que eu acho bonito é que Jesus dá graça por tudo, no pouco e no muito. Era apenas um pão, ele partiu na Santa Ceia, dividiu: graças eu te dou, Pai, e eles vão ter que comer deste pão por memória de mim. Aqui da mesma forma, ele pega ali, os 5 peixinhos, aleluia, ou poucos peixinhos, os 7 pães, os 5 pães, os 2 peixinhos. Ele dá graça em todas as passagens que fala acerca do pão e peixe. Ele ora. O que eu acho bonito de Jesus é que ele agradece no pouco. Se você não tem capacidade de agradecer no pouco, jamais irá usufruir do muito. Os discípulos teve que ver para crer. Depois que ele deu graça, ele falou: manda-se assentar na relva. Em uma das passagens de 150 e 50, todos se assentaram no deserto. Por isso que eu falo, gente, quer ganhar alma? O desertão é o mundo aí, O mundo é o nosso púlpito. Tem muitas almas aí padecendo, morrendo. Eu estava falando com Deus também, irmão Flávio. Não é só você não, eu também. Eu falei: Deus, eu queria pregar. O que estou fazendo mesmo, Senhor? Aí eu lembrei, experiência que eu tive lá na Baboseira, construindo aquela igreja. Aquilo também é obra. Não é só eu pensar em expulsar demônio, curar enfermo, levantar mortos. Isso é muito bom. Mas aquela casa lá vai ser chamada casa de oração, onde gerações serão alcançadas, onde muitas multidões irão se saciar e comer do pão. E aí eu comecei a compreender as pequenas coisas. Em vir aqui neste povoado, em ir no Novo Calembe, em evangelizar e falar de Jesus no trabalho, eu estou fazendo a minha parte, sendo instruído pelo Espírito Santo. Mas olha aqui, amados irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus deu ordem: levantai os cestos. Eles levantaram.
colocai diante da multidão, até que todos comam. Ninguém vai partir dessa terra sem saber se está salvo ou condenado. Não vai. Não vamos partir. Eu falei isso. Eu disse, por que todas as vezes que o pastor na sede fala, Jesus está voltando, são poucos que dão glória a Deus? Cadê o desejo, a alma que anseia de entrar na glória? Cadê o desejo de entrar no céu? Aí alguém fala, a glória é muito alta. Eu dou mesmo. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei as experiências que eu vivi na caminhada. Eu posso dizer hoje abertamente que nem Pedro, Senhor, deixei tudo. Deixei casa, deixei mãe, deixei pai, deixei irmãos e irmãs para te seguir. E eu posso receber isso claramente em dizer, 100 vezes tanto estou recebendo nessa terra, galardão na terra, e 100 vezes tanto irei receber na vida vindoura. As pessoas dizem, só de ser salvo para mim está bom. Ele vai estender as mãos, dar cá as tuas obras. Ele vai requerer das nossas mãos. Ele vai pedir, dá cá o meu talento, enterre na terra, Senhor. E ele vai dizer, soubeste qual era tudo isso que você falou e não colocou o meu talento no banco para que possa se render em juros? Ou seja, se eu soubesse que você não ia fazer nada, tinha pagado esse talento e dado para outro. Agora até o que você tem eu vou dar para outro. Quem tem seria acrescentado, e quem não tem seria tirado. Se você tem, Jesus vai te dar mais. Amém. Agora, se você está enterrando aquele que você diz favor imerecido, se você está desprezando o preço que já foi pago, se você está abrindo mão da graça, essa salvação sua pode ir para outro. Judas foi e entrou quem? Paulo. Agora a palavra diz para nós, aqui em Mateus 25, já estou quase entregando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus 25 diz, e chegando, Mateus 25, 14, verso 22 diz assim, ó, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. Aqui no finalzinho diz assim, ó, tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Aqui no versículo 30 diz assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui no versículo 29 diz, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem seria tirado. Irmãos, isso aqui é um despertamento para nós. Cadê aqueles que estão andando com Jesus, para ter misericórdia do teu servo? Quando diz despertai o dom que há dentro de você, tem dom de culinária. Nem todo dom é espiritual. Tem pessoas que têm o dom de acolher. Mas e agora? Cadê Pedro, Tiago e João? Eu quero te dizer uma coisa. Quando uns não querem, Deus levanta outros. Se Pedro, Tiago e João não quiserem, Deus vai levantar os Felipes e os Andrés. Aleluia. Deus vai levantar Felipe e André. O que é galardão, irmão? Já estou quase entregando. Galardão não é coroa de ouro. Porque no dia que você aceita, ele disse, guarda a tua coroa para que o inimigo não rouba. Galardão não é muro de jaspe e pedras preciosas. Não. Porque é aquilo que o olho não viu e aquilo que não chegou ao coração do homem. Se você não viu, você não desejou. Pedras preciosas você vê cá na terra e você deseja. Galardão não é água da vida. Porque uma vez que você toma, Jesus disse que vai fluir e nunca mais você vai sentir sede e não voltará mais a tomá-la. Isso não é galardão.
Galardão não é você se assentar na mesa e cear juntamente com os apóstolos e com os profetas Abraão, Isaac e Jacó. Não, porque disso daí todos irão desfrutar. E a Bíblia diz que cada um vai receber seu galardão individualmente, segundo as vossas obras. As obras não salvam, mas o salvo ele tem que ter obra. Jesus, ele teve obras. Os profetas teve obras. Os apóstolos tiveram obras. E os discípulos também tiveram obras. A igreja primitiva tiveram obras. Nós também temos que ter obras cá na terra, para podermos apresentar para Ele lá em cima naquele dia. Aquilo que o teu olho não viu é o que está reservado para você. Amém. Não é o que Paulo diz, que chegou até o terceiro céu e não se achou lícito em nos contar. Não é também aonde João chegou no reino e viu querubins, serafins, trono de glória, 24 anciões e 4 animais. Também não é isso. Deus vai nos dar algo lá que vai nos surpreender. Deus vai nos dar, eu quero botar o desejo do teu coração de ir para o céu. Deus vai nos dar algo lá que vai nos surpreender. E isso vocês podem ter certeza. Ah, mas se eu chegar lá sou salvo. Deus não quer que você mendiga no céu. Não quer. Se Ele disse que Ele quer dar galardão, é porque Ele quer dar galardão. Galardão se encontra, sim, na vida daqueles que vão com seus pés, na mão daqueles que contribuem e nos joelhos daqueles que oram. É uma forma de receber galardão lá no céu. Agora eu quero trazer algo aqui aos vossos corações. Não se escandalizam. Por que nós pregamos contra os discípulos, contra os apóstolos e contra Jesus, se a própria Bíblia diz que profeta orou em monte, se discípulos oraram em monte, se apóstolos oraram em monte, se o próprio Cristo Jesus orou em monte? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenda que até na multiplicação dos pães e peixes, né, aqui sim, Jesus foi sozinho orar. Aonde? No monte. É um lugar que se dá pelo nome aqui de Betsaida. A Bíblia diz que ali tinha um mar e Jesus foi orar. Não compreenderam, porque após a multiplicação dos pães e peixes, foram todos atrás de Jesus, não os discípulos, mas todos aqueles que saciaram, comeram do pão e queriam arrebatá-lo e torná-lo ele rei. Jesus não veio para poder ficar reinando nesse mundo que vai ser destruído, não, irmãos. O mundo já é do maligno. É verdade. Não. O povo queria, porque César estava oprimindo juntamente com os soldados romanos o povo de Israel. E eles pensavam que Jesus viria para destruir o reinado de César. Jesus não. Jesus veio desfazer as obras do diabo. E César foi apenas uma mão de Deus para poder tratar com o povo ali. Deus pode trazer César para poder tratar com a gente. Deus pode trazer Herodes para poder tratar com a gente. Deus pode trazer Nabucodonosor para poder tratar com a gente. Deus pode trazer Faraó para poder tratar com a gente. Estas são a vara de ferro de Deus sobre a nação. Eu quero dizer para vocês: dê graça, porque o nosso pastor nos dá muita oportunidade. O nosso pastor é muito compreensivo. É verdade. O nosso pastor nos aconselha. O nosso pastor ora por nós. Mas escuta o que ele disse lá no culto, onde todos estavam: eu estou aqui agora. Ali me chamou a atenção e me colocou temor. Agora não é pelo que vão falar. Quando Deus falar sai, eu vou sair. Meu Deus. Eu não sei quando. Escuta o que eu estou dizendo aqui. Mas eu vejo um homem vindo para poder apacentar a assembleia, e a mão dele é assim, ó, firme. Meu Deus. Só vai ficar na igreja quem estiver alicerçado na rocha. Escutam só o que eu estou dizendo. Qual é a diferença do trigo? Já vou entregar para a paia. Os meus sonhos é paia, se desgasta, muitas vezes não vão se cumprir. A minha história muitas vezes é paia. Vou estar vivendo hoje, amanhã talvez não. O meu emprego, eu posso estar trabalhando hoje, amanhã não. É paia. Vai se desgastar.
e ele limpará a sua ira com a pá, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, sentimentos malignos que vem no nosso coração, vem mais passa. Desejos vem mais passa, é paia. Tristeza vem mais passa, é paia. Medo vem mais passa, é paia. Desespero é paia. E o que é pão? Glória a Deus. A palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia. Levanta aí, irmãos. Levanta, em nome de Jesus. Agora põe de pé, meus irmãos, porque a multidão está aí assentada na relva, no chão, e nós que estamos de pé, nós temos que dar um pão para este povo. O profeta diz, Jeremias: aonde quer que tu me enviastes, eu irei, e o que o Senhor falastes, eu falarei. Disse para o profeta Ezequiel: não tema diante deles, eis que eu endureço a tua face como diamante puro. Eu quero dizer para vocês: não temeis ao homem, que somente pode matar o vosso corpo e não fazer nada com a tua alma, mas temeis a Deus, que não só pode matar o vosso corpo, mas também tem o poder de te dar vida e de lançar